nossos encantados nesse lugar que encha. Muito obrigado, Mari, irmão de luta. Vamos avançar. E obrigado a vocês. Palmas para Marcos de Aguaribaras, galera. Palmas para Aline Prado. Bem-vindo, Aline, traficando informação e regeneração. Eu não fiquei de encontrar o Harry, eu estava num período de transição, saindo do TV Fama e ganhando o meu próprio programa. E aí, quando o Harry me chama, por que o Harry olhou ali? O que o Harry enxergou em mim? Eu sou uma menina favelada, nascida e criada no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. E eu fui catequizada pelas novelas do Manuel Carlos. Então, o que eu queria era sair do morro, morar no Leblon e morar perto da praia. Esse roteiro estava na TV recente. E ser rica. E ser rica. E eu queria tanto isso que eu fui morar perto da praia. Eu fiquei rico. E eu não pertencia. E quando eu achava que eu estava no ápice da glória, da fama, apresentando, sendo a primeira mulher preta a apresentar um programa como o Video Show, né, que nunca teve uma representatividade ali, eu não entendia até então como representatividade, porque até então os meus pais pretos, moradores de favela, de frente a uma boca de fumo, a preocupação deles era criar filhos para sobreviverem. Esse objetivo de sobrevivência, minha mãe, ela o tempo todo foi alisando o próprio cabelo. A vida inteira, desde os 9 anos, minha mãe alisava o cabelo. Minha mãe agora com 76 anos, ela tem várias doenças, inclusive autoimune. E que se pesquisa que o motivo da doença autoimune da minha mãe, ela descobriu uma camada de 2 milímetros de zinco no cérebro de Alzheimer. Isso é a colonização. A colonização não acontece só no nosso imaginário. A colonização adoece profundamente a gente de doenças que a gente nem imagina. Até então eu tinha crescido na favela ali, eu fiz curso de teologia, eu fui professora de escola bíblica dominical. Glória! E a gente está num culto hoje, né, Rami? Deixa de ser um ritual, eu falo pra vocês aí, ó. Testificação. A gente está num culto hoje. E enquanto eu tentei ser um elenco de Manuel, protagonista de Manuel Carlos, eu me perdi de mim, né? E aí eu me deprimi. Porque a depressão é quando a gente perde o nosso caminho, o que a gente veio fazer aqui. No fundo do poço, eu me esvaziei completamente das glórias fofas, das ambições estéreis. E aí meu marido, ele me chamou, ele falou assim: Aline, você gosta de vamos lá nessa cachoeira. E eu fui também banho de cachoeira, na descida eu tive uma síndrome do pânico muito forte. Meu marido teve que me carregar por mais de 1 quilômetro no colo. Eu não conseguia andar, não conseguia respirar. E aí quando eu chego até então era uma birosca, era um tequinho assim, e aí tinha uma placa assim, quilombo Cafundá extrudido. Eu pergunto pro moço que estava capinando o terreno, eu falei: isso aqui é um quilombo? Ele falou assim: bem-vindo à sua casa. E há 7 anos eu frequento essa comunidade quilombola. E eu cheguei ali achando que eu fosse, né, na minha arrogância, na minha pedância, eu achando que eu fosse ajudar, né? Então eu cheguei ali com coisas, com bens ali para doação e tal. E ali eu conheci uma mulher chamada Maria Lúcia, presidente do Quilombo. E a Maria Lúcia, ela foi me ensinando muito. Ela é uma rezadeira, uma benzedeira. E ela foi me ensinando sobre o poder das ervas. A filha dela virou para mim e perguntou: você toma remédio, tarja preta? Eu falei: tomo 4 tarja preta. Ela falou assim: para de tomar, você precisa disso aqui. Isso aqui é o Parque Estadual da Pedra Branca, que é onde fica essa comunidade quilombola. E a Maria, ela foi me ensinando sobre o poder das ervas, ela foi me reconectando com a minha avó, Maria Amélia, né, minha saudosa avó, que tinha no quintal da casa da minha avó tinha uma farmácia, né? Então tinha pé de boldo, pé de saião, pé de camomila, tinha hortelã, tinha pé de novalgina, né? A gente compra novalgina na farmácia, mas existe pé de novalgina, pé de atroverã. Então eu fui usando tudo aquilo de criança, mas eu me desconectei disso tudo.
me desconectei para ir para essa farmácia, né? E aí, quando eu me reconecto com o quintal da casa da minha avó, através da Maria, eu entendi o tempo, eu entendi que eu estava morta e ali naquele lugar eu estava renascendo. O Maria teve que me carregar mais de 1 quilômetro no colo. Eu não conseguia andar, eu não conseguia respirar. Uma sociedade que prega mentira para meninas pobres de favela, que vai dizer, se você atingir um lugar na Globo, você venceu. E a menina pobre de favela, na frente de uma cobertura, ela olha e vê, tá vazio. Ela perde uma essência que já era da avó dela, das bisavós, e ela vai reconectar dentro de um quilombo, fico até arrepiado falando. Toda uma história geracional que foi apagada no Brasil. Que na primeira carta que escreveram a Portugal, foi que eles achavam que estava chegando no Éden. Os primeiros. Caramba! Ó, é o céu. O que era o céu? Porque eram pessoas que estavam se relacionando com os biomas. E o que eles fizeram? Simbolicamente, destruíram o céu e levaram o nosso pau-brasil. Extinguiram. Gente, isso é muito simbólico e quase não se fala nisso. O nome do nosso país é de uma madeira extinta. Caralho, desculpem. Mas assim, é tudo muito na cara. E a gente não consegue se desacorrentar. E uma pessoa que tenha coragem de tirar a corrente, de encarar a luz, sabendo que aquilo dói, o processo do conhecimento dói, que sai da caverna e que vê uma outra verdade e volta para essa caverna e diz para as pessoas, essa pessoa é morta, que essa pessoa é maldita, essa pessoa é a Eva. Essa pessoa é quem está levando o conhecimento, é o professor. Essa pessoa é a benzedeira, é o indígena. Essa pessoa é o pajé. Essa pessoa é quem está desacortinando e limpando os nossos olhares para que a gente possa, de verdade, conseguir ver o que a gente carrega e como as pessoas, o que o Harry fala aqui, a gente carrega o fruto do roubo e a gente não se dá conta dessa maldição que a gente está perpetuando até hoje, aceitando plenamente continuar sendo roubado, açoitado, adoecido. Então, o que a gente está fazendo nesse processo de retomada, de conseguir sacudir esse bambuzal e descapitalizar mesmo também, né, tirar esse caráter tão capitalista das religiões, né? Eu lembro que eu fui na aldeia no Quecói no ano de 2023, eram 40 crianças, todas trilingües, todas tocavam um instrumento, elas tinham 6 anos de idade. Eu lembro que eu tinha uma dor de barriga, uma criancinha virou para mim e falou, toma água do rio. Eu falei, vou tomar água do rio. Ele toma água do rio, porque é um chá. A criança falou, olha as folhas em cima do rio. Essa água é um chá. Ela já está com todas as folhas, com todas as ervas no rio. Você chega lá, você toma, vai melhorar. Foi o que eu fiz e passou. Agora, se eu fizer aqui no Rio de Janeiro, eu morro. Quem é mais evoluído, né? Posso quebrar o protocolo rapidinho? Eu queria quebrar o protocolo para chamar aqui no palco a Maria. Vem, Maria! Eu queria chamar a Maria Lúcia. A Maria. A salva de palmas para essa mulher. Eu não quero falar de mim e falar de planeta sem chamar quem tanto me ensinou e quem tanto me ensina. Boa noite. Boa noite. Gratidão, né, por estar aqui, poder falar pelos que estão lá atrás de mim. Eu sou grata a eles, a minha ancestralidade, a avó que eu tanto amo, a Astrogilda. Na comunidade tem uma capela, né, de Nossa Senhora da Conceição, que tem a minha mão lá, né. E, assim, essa capela, eu queria falar um pouquinho meu lá atrás. Eu tinha muito medo do espiritismo, medo de tudo, medo dos Exus, então eu tinha pavor de vou pegar, vou carregar isso. E aí eu fui para a igreja católica e a gente gosta de você. Lá tá bom, lá é um lugar que tem Deus, então eu vou ficar. E aí eu fiquei lá. E aí teve uma hora que eu me descobri ali, eu falei, gente, aqui tá o demônio. E aí eu saí dali, né, porque eu deixei a igreja e comecei a fazer um trabalho por minha conta. Então eu criei a escola quilombola, né, idealizei essa escola. Como a Aline falou, eu nunca frequentei uma sala de aula. Eu fui alfabetizada pela minha mãe
Minha mãe pedia a gente, criança, tá na hora de estudar, e a gente vinha assim, descalço, correndo da nossa roça, e ia lá, pegava o carvãozinho, e ela montava os cadernos, e a gente sentava para estudar. E aí, eu queria saber da história da minha avó, do espiritismo, do benzer, e foi quando eu comecei. E aí, nesse começar, eu comentei com uma pessoa da comunidade, e que eu estava me dedicando mais a esse lado espiritual, né? E aí ela disse assim, você cuidado, a partir de hoje você não pode botar a mão no altar da igreja. E nem acender vela porque a sua mão está suja. Eu falei, tá bom. Então deixa a minha mão suja. Hoje eu sou benzedeira, né? Eu venho de uma família da minha avó era benzedeira. E eu aprendi a benzer com a minha avó. Eu via, cansava de ver. A gente estava mal e vinha da nossa casa, minha mãe, criança, vamos na estrangeira para benzer. E a gente chegava lá, era benzida e era curada ali. Se eu escuto a voz daquela pessoa dizendo que eu estava suja, minha mão, eu não podia botar a mão nesse altar. Quando eu benzo, eu tenho eles. Eu tenho a Mãe Maria, eu tenho o Mestre Jesus e tenho essa espiritualidade toda. A minha ancestralidade está comigo. Mas assim, você precisa de fazer um ebó na sua casa. Às vezes você não precisa fazer o ebó, você precisa fazer esse ebó. Você precisa de limpar a sua casa. Você precisa tirar esse sujo que está aqui. Porque quando você limpa aqui, você pede para limpar aqui. Limpar aqui. E aí você tirou essa sujeira, você fez esse ebó. E muitas das vezes você faz ainda um banquete, você faz um almoço gostoso, serve para aquele filho. E as pessoas dizem assim, você precisa de acender vela, você precisa de fazer entrega, cada um com a sua crença. E eu não estou aqui criticando ninguém, gente. Então, quando você tiver de fazer uma obrigação, compra pão e doa para essas pessoas que estão precisando muito. A raiz você doa para quem passa fome. E aí você diz, essa é a minha entrega. Essa é a minha doação que eu estou fazendo. Eu acho que a espiritualidade para mim hoje é isso. Regeneração. Envolvam-se. Frequente também favela. Não é só ir lá no Quilombo Cafundás de Ajuda, não. É aqui, ó. Aqui pertinho tem vários. A gente escutava falar, mora na favela. Não existe favela. Tudo isso são grandes quilombos. É a minha história, é a nossa história. Então é isso, gente. Uhul! Salve Maria! Quem chegar é mais que poder aprender bem mais que obedecer. Então abre os olhos. Abre os olhos do meu coração. Quantas vezes a retina enganou? Quantas vezes a retina me enganou? Quantas vezes a retina me enganou? Abre os olhos. E abre os olhos do meu coração. Quantas vezes? Quantas vezes a retina me enganou? Tantas vezes. Quantas vezes a escola me enganou? Tantas vezes a família me enganou. Tantas vezes a igreja me enganou. Quantas vezes casamento me enganou? Quantas vezes o sistema me enganou? Tantas vezes fui o mesmo que me enganei. Olivier, aprende bem mais que obedecer. É isso. Que bonito. Que bonito. Dá os créditos, né? Quem tá fazendo. Essa equipe Traficando Informação
tem trabalhado nesses 7 anos para a gente fazer informação, né, se desenvolver, rodar. Marco Jaguaribara, chega aí também. Marco, 10 anos na luta, se não fosse você aí também, o que seria de nós, né? Então, é basicamente essa galera que faz acontecer por trás, nos bastidores. Obrigado por essa noite maravilhosa, galera!